Fala pessoal, eu sou Helderson, sou seu professor de Física e hoje vamos dar início ao curso de Termodinâmica, um novo curso aqui no canal. Para quem ainda não tem conhecimento, tá? Clica no card do canal que já demos início ao curso de Ondas Mecânicas, temos 2 aulas e vamos dar continuidade. E, em paralelo, a gente já vai dando início aqui ao curso de Termodinâmica, beleza? São 2 disciplinas bastante importantes em vestibulares, em concursos, então a gente vai dar início às 2 em paralelo, vamos dizer assim, tá? E para falar de termodinâmica, a gente tem que iniciar falando de uma quantidade física essencial, que é a temperatura. E na aula de hoje a gente vai abordar tanto a temperatura como a lei zero da termodinâmica, tá? Que cai bastante em vestibular em concurso. Combinado? Tá preparado? Então vamos começar. Pessoal, eu sei que a maior motivação de vocês em estudar um conteúdo é passar naquele concurso desejado, no vestibular, né? Mas para a gente ter um estudo mais eficiente, nada melhor que a gente ter uma motivação maior. E como motivação maior, né? Nada melhor que estudar um assunto que esteja relacionado ao nosso cotidiano, né? Tendo uma importância essencial na nossa vida. E é o caso da temperatura, tá, pessoal? A temperatura, ela é muito importante tanto na indústria, tá, em processos químicos, quanto também em diagnóstico médico. Veja só, quem não foi em um supermercado, né, ou em qualquer estabelecimento comercial e teve que ser averiguado a temperatura, tá, com a pistola dessas aqui indicadas, para ver se você tinha algum sintoma de Covid, né? Que nesse caso é um sintoma febril, certo? Então, você vê a importância da temperatura aí para um diagnóstico precoce, né? Se você tem aquele sintoma de Covid, né? E para que você não possa contaminar outras pessoas no local, certo? Mas, além disso, existe também uma aplicação bastante elegante, bastante importante, que é no diagnóstico de câncer de mama, pessoal. Isso mesmo, a temperatura, ela é uma das quantidades que podem fornecer um diagnóstico precoce de câncer de mama. Veja bem, existe o exame de mama, tá? Mas na região, tá? Só para fazer um resumo de como é feito esse diagnóstico, tá? Basicamente, quando você apresenta um câncer, um tumor em uma mama, tá? A região ela tende a ter um maior fluxo sanguíneo. E com esse fluxo sanguíneo, você tem uma maior queima metabólica naquele local. Ou seja, é uma energia metabólica que está associado ali àquele aumento de fluxo sanguíneo. Com essa maior energia metabólica, tá? Esse calor metabólico, você tem um acréscimo de temperatura local ali naquele seio, tá? Que apresenta o câncer de mama. Então, quando você compara o seio que tem câncer com o seio saudável, você vê uma diferença de temperatura relevante, tá? Através dessa diferença de temperatura, você já tem uma ideia se aquele seio ele tem ou não, tá, um câncer, tá? E aí pode fazer um tratamento precoce. Então, é bastante interessante. Quem tiver mais curiosidade, pesquisa na literatura, no Google, dá um Google que vocês vão ver aí aplicações de temperatura para diagnóstico. Inclusive, foi um dos temas que eu estudei durante o meu doutorado, mas esse assunto vai ficar para outro conteúdo no canal, beleza? E outra aplicação está na indústria, né? A termometria, né? A medida de temperatura na indústria ela é essencial para o controle de segurança de equipamentos, tá? Se o equipamento tiver com alta temperatura, isso significa que tem algum defeito ali naquele equipamento, e também processos químicos de materiais, pessoal. Toda reação, tá, tem envolvida a temperatura no meio. Para você fazer um processo, né, que envolve um material de vidro, de plástico, ferramentas de metal, você precisa de um controle de temperatura, pessoal, para chegar naquele resultado que é desejado. Então, a temperatura, vocês observam aí que ela é essencial tanto na indústria como em diagnóstico médico. Então, essa quantidade ela é fundamental para a nossa vida e, por isso, é uma motivação muito boa para a gente estudar ela com profundidade. Então, vamos continuar, porque a aula está bem legal. Motivação foi bacana, mas eu sei que certamente vocês estão ansiosos para saber
o que danado, que diabos é essa tal de temperatura, não é verdade? Então, para ilustrar, tá? A gente tem aqui, basicamente, o conceito é que a temperatura, ela mede o grau de agitação térmica, pessoal. Mas para ilustrar e para ficar mais claro, a gente tem aqui dois quadros, tá? O do lado esquerdo, ele diz o seguinte, que a energia térmica, ela é maior, mas maior que em relação a quem? Maior que em relação ao lado direito, tá, pessoal? Quando você fala que algo é melhor ou maior, você compara. Então, lembrando, né, só manter em mente, o lado esquerdo, ele tem uma energia térmica maior do que o lado direito. Beleza? Então, pessoal, quanto maior essa energia térmica, maior é a agitação das partículas do sistema, ou seja, maior a energia térmica, maior é a temperatura desse sistema, tá? Então a gente pode tirar uma conclusão. Esse sistema do lado esquerdo, ele tem uma temperatura maior do que a do lado direito. Beleza? Então, outra observação que a gente tem aqui é a seguinte, no sistema do lado esquerdo. As partículas, elas estão mais agitadas, né? Elas movem-se, né? A energia cinética das partículas, ela é maior do que a do lado direito, tá? Então, dessa observação, a gente tem o seguinte, uma definição mais matemática é que a temperatura de um objeto é a medida da energia cinética média de todas as moléculas que compõem aquele objeto, tá, pessoal? Vamos ficar claro, a temperatura, pessoal, é uma quantidade macroscópica. Isso quer dizer, ela é uma medida de uma média, tá, de partículas que constitui de uma quantidade física ali das partículas que constituem o sistema. Então, quando a gente fala de temperatura, a gente não está tirando a temperatura individual de uma molécula que constitui o sistema, mas de um grupo de moléculas que constitui um sistema, beleza? Por isso que a temperatura é uma quantidade macroscópica. Não necessariamente você mede a temperatura de um objeto como um todo. Você basicamente pode aferir a temperatura simplesmente de uma região do objeto. Isso vai depender das dimensões do instrumento de medida que você está utilizando. Beleza? Por exemplo, se você tem um instrumento que tem 3 centímetros quadrados e um corpo que tem 10 metros, basicamente você vai estar aferindo ali a temperatura apenas da região que tem 3 centímetros quadrados. Ficou bem claro? Então, para finalizar aqui, eu acho que ficou bem claro qual é a definição de temperatura. A gente tem algumas informações que vocês têm de manter em mente, tá? A temperatura, ela é uma das 7 grandezas fundamentais do sistema internacional. Lembrando de uma dessas grandezas, a gente tem o comprimento, a gente tem a massa, tá? A gente tem o tempo. Então, outras grandezas físicas, outras quantidades físicas podem ser derivadas, né, de relações dessas grandezas fundamentais, e uma delas é a temperatura. Beleza? No sistema internacional, outra informação importante que vocês devem manter em mente para concursos e para vestibulares é que a temperatura, a unidade da temperatura é o Kelvin, tá? Representado por essa letra K. Beleza? Então vamos continuar a aula. A gente vai falar de instrumentos de medida porque eu sei certamente vocês estão curiosos para saber quais são os possíveis instrumentos de medidas para se aferir a temperatura, não é verdade? Então vamos lá. Então, pessoal, conforme prometido, né, vamos apresentar aqui alguns instrumentos de medida de temperatura, tá? Como primeiro exemplo, temos o termômetro de mercúrio. Certamente todos vocês o conhecem, né? Esse instrumento ele é facilmente encontrado em farmácias e a gente utiliza muito para aferir a temperatura do nosso corpo, né? Para saber se estamos com febre ou não, estamos em estado febril, não é verdade? Esse termômetro, tá? Ele basicamente é constituído de um tubo capilar, tá? Ou seja, das dimensões de um fio de cabelo, e é colocado o líquido de mercúrio, né? É o líquido que é essencial aí para a medida de temperatura, tá? O fenômeno por trás desse termômetro, tá? Para fazer a medida de temperatura é o fenômeno, é o princípio, tá? Deixa eu colocar aqui a caneta, é o princípio de expansão térmica, pessoal. O que isso significa? A gente tem, quando observamos uma variação de temperatura em um corpo, temos a variação do volume do líquido de mercúrio, beleza? Como aqui ilustrado, né? Para uma temperatura maior, né? A gente tem que o líquido é expandido, tá? O volume aqui, ele é maior do que o volume para
quando esse termômetro está em contato com um corpo de temperatura menor, beleza? Aqui está a relação matemática, né, que descreve esse fenômeno. Pessoal, a física não é matemática, tá? Essa expressão, ela descreve um fenômeno que é observado fisicamente, tá? Experimentalmente. Então, é uma descrição, né, empírica, tá? É uma equação empírica. Então, basicamente, a gente observa experimentalmente quando temos uma variação de temperatura de 2 vezes, tá? O volume aumenta também, a variação do volume, ela também é aumentada 2 vezes, beleza? Ou seja, a relação aí entre volume e temperatura, ela é linear, beleza? Essa equação a gente vai entrar em mais detalhe em próximas aulas aqui no nosso curso de termodinâmica, beleza? Não se preocupe, não precisa memorizá-la agora, mas como uma primeira entrada aí para vocês terem mais facilidade, né? No avançar do curso, a gente está apresentando aqui a equação e o fenômeno que essa equação descreve, beleza? Uma quantidade importante quando a gente fala no fenômeno de dispersão térmica é o coeficiente de dilatação térmica do material, pessoal. Tenta memorizar um pouco essa propriedade, tá? Basicamente, quanto maior esse coeficiente, maior é a expansão ali do líquido e, consequentemente, né, mais sensível, né? Tá relacionado aí com a sensibilidade do termômetro que você está utilizando, né? Do líquido, nesse caso, do mercúrio, um valor significante, que é 1,8 vezes 10 elevado a 4 por Kelvin, beleza? Então, grave esse valor aí, ele é bastante utilizado em provas, tá? Porque o termômetro de mercúrio em provas relacionadas ao tema de termodinâmica, beleza? Então, vamos continuar. Pessoal, o segundo termômetro abordado aqui na nossa aula é o termômetro de infravermelho. Certamente vocês já estão familiarizados com esse termômetro nessa época infeliz da Covid, não é verdade? Esse termômetro é utilizado em estabelecimentos comerciais, a gente já falou lá na introdução, e a gente afere ali a temperatura para saber se a gente está em um estado febril e tem sintomas de Covid, beleza? Então, o princípio ele é um pouco diferente do princípio do termômetro de mercúrio. Aqui a gente tem detecção de fótons. Mas, professor, o que diabos é fótons? Olha, não se preocupe, tá? A gente também vai ter o curso de Moderna aqui no nosso canal. E esse tópico ele é bastante cobrado em concursos e vestibulares. Então, continua no canal e segue também o nosso curso de Moderna que vai ser apresentado em poucos dias, tá? Então, basicamente, a gente tem essa detecção de fótons, tá? Através de um sistema, um conjunto de lentes que constitui aí o termômetro do infravermelho. E também tem um constituinte desse termômetro, que é conhecido como termopar, e ele converte esses fótons que carregam energia em eletricidade. Lembra da conservação de energia, que está em todos os tópicos de física, né? A gente tem basicamente uma conservação de energia, né? Uma conversão de energia de fótons para eletricidade. Beleza? E um conceito aí que eu queria abordar com vocês, para vocês já irem se familiarizando com o tópico de Moderna, né? É o conceito de radiação do corpo negro, né? Essa porção de radiação, esses fótons de energia, são emitidos pelo corpo, tá? Por todos os corpos, eu, você, tá? Objetos, qualquer objeto, ele emite radiação e é conhecida como radiação do corpo negro. Através dessa radiação, pela detecção desses fótons, você pode aferir a temperatura. Como a gente vai ver no próximo slide, como é feita essa calibração, né, de conversão dessa propriedade física do corpo que muda com a temperatura, né? Só para deixar bem claro, para cada temperatura, tá, de um corpo, você vai ter um fóton com uma determinada energia bem específica. Ela pode ser maior conforme a temperatura é maior e ela pode ser menor conforme a temperatura do corpo está um pouco menor. Beleza? Então vamos para o próximo slide para saber como é feita essa calibração. Então, pessoal, chegamos na parte da calibração de um termômetro, como é feita essa calibração, né? Esse mistério, vamos resolver agora esse mistério, né? O primeiro passo, né, ou consideração, é escolher o nosso termômetro, né, que a gente vai
inferir a medida de temperatura e calibrá-lo, né? Então, basicamente, a gente vai, para facilitar aqui, a gente já conhece o conceito, né, por trás do termômetro de mercúrio, a gente já utilizou muito no dia a dia. Então, a gente vai utilizar basicamente o conceito de expansão térmica, né, que a gente falou em alguns slides anteriores, tá? Então, a gente sabe que para cada variação de volume, a gente pode atribuir uma variação de temperatura, beleza? Então, escolhemos aqui o termômetro de mercúrio, esse aqui vai ser a nossa escolha. E o próximo passo, ou consideração aqui, na verdade, é a gente escolher um material, né, e atribuir um valor de temperatura a esse material. Pessoal, não sou eu e nem você que fez essa escolha, tá? Essa escolha ela foi feita pela comunidade científica, tá, internacional, que estuda e faz estudos aí e fazem pesquisas nessa área, tá, de conhecimento, e eles resolveram escolher a substância como uma célula de ponto triplo, né, da água, no qual coexiste o vapor da água, o gás, né, a água líquida e o gelo, tá? E aí essa temperatura eles atribuíram um valor de 273,16 Kelvin, pessoal. Como é que foi feita essa escolha? De forma arbitrária. Assim como o tempo, né, 1 segundo, a gente sabe que foi um valor dado numérico para facilitar cálculos, né, e para facilitar a medida, né, a contagem do tempo. A mesma coisa o metro, né, que é outra unidade, outra grandeza fundamental, né? O metro também foi escolhido um metro, né, para uma determinada distância arbitrária, né, para facilitar também cálculos. Então, a gente escolheu aqui a temperatura, né, foi escolhida a temperatura de 273,16 kelvins para essas três substâncias aí, as três fases da água, tá, coexistindo em equilíbrio térmico, tá, de 273,16 Kelvin. Então, esse daí seria o próximo passo, né, a próxima consideração. E aí, o que é que a gente vai observar, né? Quando a gente coloca o termômetro em contato com essa substância, o que é que vai acontecer, pessoal? A gente sabe muito bem, né? Assim como a gente afere a temperatura do nosso corpo, vai acontecer aqui, né? Que antes do termômetro, tá, entrar em contato com a célula de ponto triplo da água, tá, sua temperatura T seja um T inicial, tá? Considerando aí que a temperatura T inicial do mercúrio ela é menor que a temperatura T3 do ponto triplo aí da água, beleza? Então, após, né, entrar em contato, né, experimentalmente a termodinâmica diz o seguinte: quando os corpos estão em contato, tá, após um período de tempo, havendo trocas de calor, né, vai existir, os dois corpos ficarão, né, serão encontrados na mesma temperatura, pessoal. Esse conceito de calor a gente vai abordar com mais detalhe em aulas futuras, tá? Não se preocupe, mas é um conceito intuitivo. Eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem esse conceito intuitivo de calor, tá? Então, o que é que vai acontecer durante esse período de contato, né? O volume do mercúrio ele vai começar a aumentar até que os dois corpos, o ponto triplo da água, né, a célula de ponto triplo e o termômetro, eles atinjam a mesma temperatura que a temperatura T3 lá T3, né, do ponto triplo da água, beleza? Então, o termômetro agora está na temperatura T3. A gente consegue aferir do termômetro, observando ali, visualmente, né, a variação de quem? Do volume ΔV, tá? Que é esse volume ΔV aqui, beleza? A gente conhece quem é o volume inicial, a gente consegue calcular aqui. A gente sabe quem é o coeficiente de dilatação térmica do mercúrio, então a gente consegue calcular quem é o ΔT, né, que é a variação de temperatura. Sabendo esse ΔT, né, a gente sabe que ΔT, tá? Desculpa aí, essa caneta aqui é um desafio, tá? O ΔT é igual ao T3 menos, tá, o T inicial. Então, a gente sabe quem é T3, que é 273,16 Kelvin. Então, a gente consegue calcular aqui quem é o T0. Então, a gente consegue aferir aqui quem é esses valores numéricos. A gente sabe quem é a variação ΔT, então a gente consegue relacionar, tá, para cada centímetro aqui, para cada variação de volume, uma temperatura, tá? Então, a gente consegue calibrar aí o nosso termômetro, beleza?
A gente vai voltar para esse problema de calibração com valores numéricos de fato e vai ficar bem mais claro para vocês. Mas espero que vocês tenham absorvido aí essa metodologia, pelo menos científica, de como atingir essa calibração, mesmo que sejam apenas utilizando variáveis e não valores numéricos. A gente vai responder problemas, né, questões com valores numéricos para fazer uma calibração do termômetro. Beleza? Não se preocupe. Então, vamos para o próximo slide, tá, pessoal? Infelizmente, a nossa aula vai chegando ao fim, mas para fechar com chave de ouro, a gente vai introduzir aqui, vai enunciar uma das leis fundamentais da termodinâmica, é conhecida como a lei zero da termodinâmica, e só para ter um conhecimento aí de um fato histórico, tá? A lei zero da termodinâmica, ela veio depois da primeira e da segunda lei da termodinâmica, tá? Mas, como a lei zero da termodinâmica, ela relaciona aí um fato com a temperatura, né? E a temperatura é uma grandeza fundamental, então os estudiosos da época decidiram nomeá-la, né, como uma lei precedente às anteriores e, portanto, foi denominada Lei Zero da Termodinâmica, beleza? Só para vocês terem consciência aí desse fato histórico. Então, o enunciado da Lei Zero é o seguinte: se dois corpos, tá, A e B, tá, esses corpos aqui que estão ilustrados nessa figura, A e B, estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo T, tá? Por exemplo, nesse quadro aqui, o A está em equilíbrio térmico com T e nesse quadro aqui o B está em equilíbrio térmico com T, separadamente. Então, a lei da termodinâmica, que é uma lei experimental, tá? Ela diz que A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. Beleza, pessoal? Como é que a gente pode ver isso em termos de temperatura? Isso é uma lei um pouco intuitiva, né? Porque ela é observada experimentalmente no mundo real, né? Beleza? O seguinte, como é que a gente testaria essa lei? Pega um corpo, tá, e coloca um termômetro para medir a sua temperatura. Supõe esse corpo aqui isolado. Deixa eu colocar aqui a caneta para apontar melhor. Supõe esse corpo aqui isolado, né? E aí você coloca o termômetro T, tá? Para aferir a temperatura do corpo A. Deu lá, por exemplo, 30 graus Celsius, tá? E aí está o B aqui isolado também, tá? Depois você tira o termômetro, tá? Deixa o A isolado, tá? Significa que aqui nesse quadro, você, para medir a temperatura, né, real do corpo A, você tem que T tem que atingir o equilíbrio térmico com A, tá? E aí você agora pega o termômetro e coloca em contato com o corpo B, beleza? E aí você mede a temperatura e deu de novo 30 graus Celsius, tá? Depois de eles atingirem o equilíbrio térmico. O que isso significa, pessoal? Que A e B, eles também devem ter a mesma temperatura, tá? Porque o valor medido pelo termômetro, tá? Em ambos os casos, isoladamente, separadamente, deu o mesmo valor. Então, isso significa que A e B também estão em equilíbrio térmico e também têm a mesma temperatura, ok? Então, os três corpos estão em equilíbrio térmico mutualmente, beleza? Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, deixa eu ver se eu lembro. Eu esqueci de ver a sua curtida e você compartilhando tal conteúdo. Não esquece de acompanhar o canal. A gente vai continuar o curso de termodinâmica. Temos o curso de ondas mecânicas também em andamento, tá? Não esquece. E na próxima aula, a gente vai abordar aí algumas relações de escala-temperatura, a escala Celsius, que é muito utilizada aqui no Brasil, né? A escala Fahrenheit, que é nos Estados Unidos, e a Kelvin, aí, que é do Sistema Internacional. Existe uma relação entre elas e a gente vai abordar na próxima aula. A gente também vai se aprofundar, né, no conceito lá do princípio de expansão térmica e começar a resolver os exercícios que eu sei que vocês estão ansiosos para iniciar aí a resolução de problemas, beleza? Então fica ligado no canal e tchau!